Hoje a gente vai fazer mais uma série do Profissionais em Dubai com uma pessoa linda que está aqui do meu lado, a Bruna Diniz, além de me achará. Hoje nós vamos gravar de óculos. Duas Brunas de óculos. Estilo Brunas. A Bruna é bailarina aqui em Dubai. Ela também trabalha com um monte de coisa que você vai contar. Apresente. Verdade. Oi pessoal, eu sou a Bruna. Bom, trabalho em Dubai já faz um tempinho já. A Bruna estava me perguntando quanto tempo. Já fazem 7 anos que eu tô em Dubai. Eu vim para trabalhar como bailarina de dança do ventre. E eu acabei parando no fitness. Eu sou formada em educação física no Brasil, me formei em Blumenau pela FURB. Você é do Sul? Eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, mas propostas, acabei indo pro Sul para trabalhar no Beto Carreiro. Que legal! Então eu trabalhei no Beto Carreiro e aí queria fazer faculdade, porque eu era bem nova quando eu saí de casa, quando eu saí de Belo Horizonte. Eu não tinha nem 18 anos, foi no final dos meus 17 anos. E aí fui para trabalhar no Beto Carreiro, mas queria fazer faculdade, acabei indo para Blumenau para fazer educação física, porque na época não tinha ainda nenhum curso de educação física ali por perto do parque, né? É uma área bem isolada, assim, não tem muita universidade perto, acabei indo para Blumenau para estudar. Me formei em Blumenau, recebi a proposta de vir para Dubai quando eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo, faltavam 2 anos para completar o meu curso. Então eu tinha amigas que já estavam aqui trabalhando, aí aquela coisa, decisão de vir, não vir, parar a faculdade para vir para Dubai, parecia ser a proposta da minha vida, então parecia que ia fugir, assim. Aquela coisa, né? Eu tô indo tô indo dançar. Exato. Dança do ventre no país árabe. E assim, sempre foi parte da minha vida. Dança, eu comecei a fazer dança do ventre, eu tinha 14 anos de idade. Então eu era muito nova. Por que a dança do ventre? Foi muito engraçado, assim, eu sempre dancei, desde de novinha, eu sempre estive envolvida com dança na escola, enfim, eventos de Dia das Mães, e então fiz balé, fiz jazz, fiz flamenco, e quando eu tava ali perto do ensino médio, eu tava na 8ª série, 7ª pra 8ª série, eu tinha uma amiga que fazia dança do ventre. E aí a gente ficou muito amiga, e ela, vamos fazer aula, porque eu tenho essa minha professora. Aí eu levei para os meus pais, e na época minha mãe ficou horrorizada. Minha mãe, mas Bruna, dança do ventre é pra mulher, é pra mulher madura, não é pra você é uma criança ainda, né, 14 anos de idade. Eu falei, não mãe, mas tem toda a cultura, a gente estuda sobre os povos árabes. Aquele jeitinho que a gente dá de falar com a mãe. Exatamente. E aí, então, realmente, com essa vontade de estudar, de aprender, eu queria muito dançar, eu consegui convencer meus pais. Então a gente teve toda um meeting na família, reunião familiar. Eu me lembro assim, claramente, na Bruna sala. Dança ou não dança? Exato, a Bruna vai fazer aula ou a Bruna não vai fazer aula? E aí, finalmente, eles aprovaram, deixaram eu fazer aula, e aí comecei a fazer aula de dança todo sábado. Então, a partir dali, a minha trajetória começou. E aí, quando eu fui pro Sul, que foi um dos melhores, assim, fases da minha carreira, no início da minha carreira, né, na verdade, que foi para trabalhar no Beto Carreiro, foi já uma coisa assim, nossa, gente... Mas quando você foi pro Beto Carreiro, você foi trabalhar com dança? Com dança. Eu fazia parte de uma companhia de dança em que nós fomos contratados para fazer parte do show do Aladdin no Beto Carreiro. Quem já foi no Beto Carreiro já viu lá o show dos árabes lá. Então, e aí esse momento foi, vamos dizer assim, cortou o cordão umbilical com a família. Então eu morei no Sul 7 anos, estudei, e aí quando eu me formei, aí eu decidi que eu ia esperar, que eu ia me formar, que eu ia fazer minha faculdade, que eu ia ter meu diploma, e aí depois que eu viria para Dubai. E foi exatamente os 2 anos que eu usei para me preparar. Legal. Para estudar tudo que eu precisava saber com relação à dança e para vir para Dubai. Então, esses 2 anos, ao invés de eu tomar aquela decisão e pular e vir, eu usei para me preparar e para
fazer uma carreira sólida aqui. Bem consciente de tudo que estava acontecendo, né? Exato. Não foi na loucura. Pô, legal. E o inglês você já falava ou você aproveitou esses 2 anos pra dar uma estudadinha também? Não falava nada. Até é bem engraçada a minha história com o inglês, porque o vestibular, eu achei que eu ia reprovar no vestibular, porque a minha prova de inglês eu chutei tudo. E eu sempre tive uma sensação com o inglês, assim, na escola, no ensino médio, que eu nunca ia usar. Eu não tinha, a minha realidade, eu nasci numa família simples, uma família que, né, me deu educação e tal, mas eu não tinha ambições de viajar para fora do país. Então a minha família, na minha família não é uma coisa muito comum eu ter primos e tios viajando para fora do país. Então pra mim era uma coisa assim, eu nunca vou usar, então não preciso usar. E aí, de repente, veio a proposta e aí você pensou, se eu tivesse estudado mais... Exatamente, e aí eu me vi sem saída. Aí eu comecei a fazer aula particular, eu fui direto, eu não fiz nenhum cursinho, nem em escola, bem formal de inglês, né, aquela coisa das empresas de inglês. Aí eu procurei uma professora, a Mara, de Blumenau. Beijinho pra Mara, especial. Beijo, Mara. E uma pessoa maravilhosa. E aí eu comecei a fazer aula particular com ela e foi ela que me deu bem a base, assim, pra vir. Então esses 2 anos foi de preparação na dança e intensivo no inglês. E aí você veio pra trabalhar com a dança e acabou entrando para a equipe da Fitness First também, que é a academia gigante, que é onde também o Valtinho do vídeo anterior trabalha. É, a verdade. A decisão de terminar o meu curso de Educação Física foi uma decisão muito acertada, assim. Eu tenho colegas que não terminaram os cursos de ensino superior delas e hoje elas acabam se arrependendo. Para mim, na minha história, foi decisivo. Assim, eu tive um período muito fértil com relação à dança, então eu cheguei no que a gente chama de auge aqui com relação à dança do ventre e eu sou muito grata a isso. É uma coisa que pra mim, eu tenho a sensação de que eu vivi o que eu tinha pra viver, eu comecei a repetir o que eu tinha alcançado, que é voltar para os contratos legais, porque a gente trabalha em hotéis 5 estrelas, então tem os hotéis bem legais, tem os hotéis, uns contratos tem uns hotéis mais... bem legais e hotéis legais. Exato, você conhece, né? Sabe como é que é Dubai. Dubai é difícil você não ter um hotel muito não legal. Enfim, e a gente, assim, na nossa comunidade de bailarinas, até para quem assiste, que é da comunidade da dança do ventre do Brasil, vai entender isso. A gente tem alguns patamares, assim, alguns níveis que a gente quer alcançar com relação à dança. Então eu, graças a Deus, eu consegui alcançar todos eles, assim, cheguei num ponto que eu falei, não, tá na hora de fazer alguma coisa diferente, tá na hora de viver experiências diferentes. Foi aí que eu recebi a proposta para trabalhar para uma outra empresa que eu trabalhava antes. Eu trabalhava para Gold's Gym. Então eu trabalhei na Gold's, foi a minha entrada pro fitness. Então eu comecei trabalhando como personal trainer na Gold's, fiquei lá 2 anos. Depois eu saí, decidi dar um pouco mais de atenção de novo para dança. Foi um momento que foi bem legal, assim, para também falar, não, agora deixa eu terminar e usar esse momento da dança na minha vida. E aí eu recebi a proposta para trabalhar como fitness manager na Fitness First. Foi aí esse momento que eu falei, não, agora vai ser decisivo, porque com o cargo de fitness manager, eu precisava realmente de uma dedicação um pouco maior do que só como personal trainer. Era um cargo de mais responsabilidade, um cargo bem... Porque requer, assim, toda uma dedicação com um time. Tem a sua equipe. A equipe. Então, assim, diferente do fitness no Brasil, a estrutura do fitness nos Emirados tem uma estrutura bem parecida com a Europa. Então, assim, a gente tem uma progressão de carreira, a gente tem todos... são empresas muito fortes, né? Então, com relação a business, com relação a dar rentabilidade para a empresa. Então, nós somos avaliados realmente por tudo que a gente trabalha com a parte financeira. E isso tudo voltado para produtos em personal training, em wellness, em que a gente oferece com relação ao exercício.
Então essa visão, esse foco tão grande em business, em negócio, realmente precisou que eu deixasse a dança um pouco de lado nesse momento da minha vida para dedicar realmente pro fitness. Assim. Mas você nunca parou de dançar? Não parei. Então hoje, porque antes com a dança eu dançava todos os dias. Eu tinha uma carga, assim, eu fazia contabilidade anual de quantos shows eu tinha feito. Porque para trabalhar com os empresários, eu tinha que fazer um percentual de quanto que eu tinha que pagar para os empresários. Então é uma coisa normal aqui. Vamos explicar outra coisa. Isso. Você não vem sozinha na louca. Vou dançar no Dubai. Nem pensar, a gente tem uma empresa que tem algumas empresas agora, tem alguns agentes, mas na época que eu vim era realmente, eu trabalhava com essa empresa libanesa, o Torus o nome e sobrenome dele é bem difícil de pronunciar, mas é o Toros, ele é bem famoso na comunidade de belly dancers. E sim, eu trabalhei com ele, ele tem um nome muito forte aqui, segurança, tem uns contratos para ter certeza que tá tudo certinho, que ele tá A gente volta já. Tem os contratos tudo certinho. Isso, então tem os contratos tudo certinho, com os termos e condições, com relação a alojamento, alimentação, tudo que o hotel tem que pagar pra gente, né, pra trabalhar. Enfim, então... É seguro. É seguro, tem que ser, porque, enfim, querendo ou não querendo, você tá fora do teu país, Sim. né? Tem que ter alguém por trás pra cuidar dessa parte pra você, dessa parte legal. Legal, pra você não tá... Como que chama? Ah, Deus dará, né? Respaldada. Tem alguém que tá ali olhando por vocês. Sim, tem muita brasileira. Tem. Olha, a gente teve uma fase que a gente tinha mais de 30 brasileiras trabalhando como bailarina. Então, nos Emirados ou aqui em Dubai? Nos Emirados. A gente tem, assim, contratos na Tunísia, cheguei a trabalhar na Tunísia, Bahrein, mas a maioria são em Dubai. Dubai, Abu Dhabi, tem Elaine também. É que a dança começou na sua vida muito cedo, né? Mas se você não fosse trabalhar com dança e fitness, o que a Bruna faria? Olha, eu trabalhei já com banco, mas só que não foi uma coisa que eu realmente, foi uma experiência que eu tive que eu falei, não é o que eu quero pra minha vida. Nessa fase que eu trabalhei com banco, eu tive a certeza que eu precisava trabalhar com pessoas. Isso é uma certeza que eu tive numa fase da minha vida que veio comigo ao longo dos anos, sabe? Eu preciso ter a sensação de que eu tô fazendo diferença na vida de alguém. Se é das minhas clientes, se é da minha equipe. Se é das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Exato. Essa sensação de poder compartilhar meu conhecimento, poder compartilhar algo que possa ajudar as pessoas a mudarem ou terem uma vida um pouco melhor, nem que seja por um momento, sabe? Um post que você faz no Instagram que de repente possa motivar alguém a levantar da cama e treinar, ou, sabe, alguém que possa olhar e falar, ai, nossa, mas eu posso alcançar isso de alguma maneira. Sim. Eu sinto essa sensação, então seria algo voltado para pessoas. Eu não consigo me imaginar trabalhando com máquinas, por exemplo, atrás de computador, não. Nem eu. Então é essa relação com pessoas, realmente. Eu amo psicologia, eu leio muita coisa com relação a comportamento, então essa parte de humanas me fascina. E como que é pra você dançar num país árabe? Porque eu fico imagina uma gringa indo pro Brasil dançar samba. Uma gringa indo pro Brasil dançar forró. Aí você pega uma brasileira e vem pra um país árabe pra dançar a cultura deles. Que sensação que é, tipo, você dançar, representar o seu país e a cultura deles ao mesmo tempo? É meio louco. Você sabe que no início, a gente, no Brasil, a gente tem uma sensação, quem estuda de verdade belly dance no Brasil, dança do ventre no Brasil, belly dance. Gente, belly dance é dança do ventre em inglês, então se a gente falar belly dance, vocês vão saber que é shake, shake, shake. Então a gente, hoje eu me analiso dessa maneira, né? A forma como eu analiso a minha carreira. Então, se outras pessoas, né, vão fazer de outra maneira, aí cada um faça do seu jeito. Mas a minha carreira foi muito assim. Eu tinha a sensação de que eu cheguei aqui
pronta, ótima para ir pro palco e ser a melhor bailarina de Dubai. Vamos dizer assim, que esse é o sonho de toda bailarina. Deixa eu fazer uma observação. Uma vez, eu sempre lembro de você, de um post que você fez já faz um tempo, mas foi uma coisa que, tipo, que me marcou. Você falando que as pessoas ficavam falando de você, meio que assim, quando você era pequena e gostava de dançar, bater cabelo. Sim, o cabelo, exatamente. Eu sempre lembro desse post que você fez uma vez. É verdade, foi o cabelo que... Nossa, gente, é verdade. E é engraçado, porque o cabelo realmente virou um pouco da minha marca aqui, essa coisa de como a gente trabalha com o cabelo na dança aqui é um pouco diferente do Brasil. Ah, é? E isso foi uma coisa que eu adquiri aqui. Então, a sensação que quando eu cheguei é que eu era ótima, que eu estava preparada para ser a melhor bailarina de Dubai. E aí a gente se estabaca, a gente toma uns tropeções, que é assim. E esses tropeções que a gente toma, praticamente todas as bailarinas que vêm do Brasil para trabalhar em Dubai passam por isso. É justamente por essa adaptação que precisa ter. Tem coisas em que no Brasil são verdades com relação à dança do ventre, em que a gente chega aqui, a gente acaba querendo dar lição neles. Só que não. Eles quer chegar aqui arrasando. Exato, só que não é. Então, assim, esse processo de entender como eles gostam do show e aí adaptar o que você faz ao que o público também quer ver, porque no Brasil tem muito isso, é o que você quer mostrar como bailarina. Então, tem essa sensação de que não, deve se respeitar o que ela tem pra mostrar. Se você tá fora do peso, se você tá gordinha, se você tá linda, se você não tá, se você tá com um figurino super caro ou se você tá com um figurino super barato. No Brasil existe um pouco mais, vamos dizer assim, de respeito, porque de alguma maneira o mercado é diferente. Sim. Aqui não, aqui tem exigências, principalmente porque estamos em hotéis 5 estrelas, são um dos melhores hotéis no mundo, estão em Dubai. Então a gente precisa também se adequar a esse padrão. Sim. Né? E muitas vezes quando a gente chega não está, as roupas não estão tão uau, a dança, essa comunicação com o público árabe não é tão uau, porque muitas de nós chegamos aqui sem entender o árabe, então você acaba aprendendo um pouquinho de árabe para entender o que a música está dizendo, para que essa comunicação fique melhor com o público. Então essa fase de adaptação foi bem difícil, porque tem uma cobrança muito grande dos empresários também. Se você não tem uma comunicação boa com o público, se você não consegue passar para o público esse carisma que eles querem ver, né? Então você acaba não tendo contrato. Entendi. E aí, se você não tem contrato, vixe, aí o bicho pega. Não tem Emirados. Não tem Emirados, aí não tem din-din, aí não tem nada, aí tem que voltar pro Brasil. Aí a gente volta pro Beto Carreiro. Exato, a gente volta pro Beto Carreiro. Foi bem... Então, essa pressão no início, eu tive minhas fases em que eu tinha que cuidar bastante do corpo, tinha essa exigência de estar realmente com o corpo, não como de modelo, porque é um mercado diferente, mas as exigências foram bem parecidas. Assim. Mas eles querem magrinha ou eles querem uma curva? Depende do contrato, mas eles não querem muita coisa sobrando, não. Ah, é? Não, eles querem uma coisa mais sarada. Tem aquele assim, mito, né? Aquela... que os árabes gostam de gordinha. Gostam de mulher que tem onde apalpar. A gente tá em Dubai, especificamente, a gente tá vem de uma fase em que precisa estar com tudo bonitinho, no lugar. Não tem nada, não pode estar sobrando, não. E a dança do ventre, ela é linda, né? Ela é linda, é uma coisa que... Gente, eu vejo e eu arrepio, porque é uma coisa que envolve muito suas sensações, né? A iluminação, a batida e os movimentos da dança, o olhar da bailarina. É aquela coisa que te faz assim, tipo... E é uma dança linda com aquele quê de sensualidade, né? Sim, verdade. E como foi pra você lidar, por exemplo, com a receptividade masculina? Teve aí um pouquinho de preconceito, ou alguém que pensou em passar da linha? Sim. Como é? Eu vou te contar a minha experiência. Cada bailarina vai ter a sua experiência. Então, eu graças a Deus, tive uma experiência muito boa com a dança. Eu acho também pela minha leitura. Cada bailarina acaba
traçando um rumo, assim, qual o tipo de leitura que você vai colocar na dança. Eu sempre coloquei uma leitura muito clássica e talvez, assim, eles me chamavam de babyface, eles falavam, ai, babyface, porque eu tenho um rostinho meio que de menina, assim, tá ficando mais de mulher, mas assim, quando eu cheguei, então, esse babyface, a maneira como eu me comportava me ajudou muito a evitar abordagens agressivas. Então, seu comportamento já colocou a barreira. Sim, exatamente. Eu sinto, eu tenho isso pra mim, assim. Eu tive pouquíssimas situações em que, quiseram, sei lá, alguém quer levar pra sair. Exato, levar pra sair. Eu tive, assim, 1, 2 situações em que alguém conseguiu meu telefone por algum motivo, ou não sei se músico deu, alguém, e aí mandou mensagem, posso te ver? Mas aí eu já logo bloqueei, depois que eu aprendi a bloquear número no WhatsApp, vixe, a vida ficou mais bonita. A vida ficou maravilhosa. Então eu simplesmente, se eu tenho qualquer tipo de mensagem no meu WhatsApp ou qualquer ligação que eu vejo que vai ser, eu já bloqueio, eu já elimino. Mas eu sinto que essa postura que eu tomei, assim, desde o início, mais clássica, como eu me visto também, eu tento não ser também tão bom, entendeu? Respeito quem sente confortável, assim, sabe? Em se vestir um pouco mais, assim, ousado. Eu acho bonito, eu acho lindo. Eu só aprendi ao longo da minha trajetória que não combinava comigo. E não combinava com a minha personalidade. Entendi. Por mais que eu acho lindo, por exemplo, às vezes um vestido bem mais curto, algum decote mais ousado, eu acho lindo para outras pessoas, mas eu comecei a perceber que toda vez que eu tentava usar algo assim, eu não me sentia eu mesma. Eu sentia que eu estava tentando ser fake, eu estava tentando forçar uma sensualidade que não era minha. Então eu acho que até esse tipo de coisa meio que, barrou, assim, muitas abordagens que poderiam vir até mim. Mas acontece. Acontece. Eu tenho amigas que acontece, fulano falou isso, fulano quer sair. Também, normalmente são meninas lindas, com um corpão, que dança pra caramba, é meio difícil evitar, né? Eu acho que assim, como qualquer mulher bonita, né? Não só aqui, mas no Brasil, eu acho que em qualquer lugar no mundo, eu acho que uma mulher mais bonita vai acabar tendo essa abordagem. Claro. Algumas vão gostar, algumas vão usar essa abordagem, essa... Mas do que você quer. Exatamente. Então, cada um faz as suas escolhas, né? Sim. O caminho que quer ir. E quais foram os maiores desafios pra você quando você veio pra cá? A língua, a cultura, o clima, a comida? O que você acha? Olha, no início foi muito difícil essa coisa da pressão com o corpo. O shape, manter... Assim, eu nunca fui magrela na minha adolescência. A Bruna tem um corpão. Sou grande. É alta, corpuda. Exato. Então, eu tive fases, justamente por estar longe do Brasil, que foi bem difícil controlar a alimentação. Então, a comida que é boa. Exato. Então, e assim, o poder aquisitivo também, como você ganha melhor aqui, você ganha melhor em Dubai do que no Brasil, então você pode comprar mais comida, vamos dizer assim. Você não precisa pensar antes de ir num restaurante. Exato. Você fala assim, putz, tô com vontade de comer churrasco. Vai na churrascaria, que em Dubai é caro pra Você caramba. paga facilmente 300 pau numa churrascaria. 300 reais num rodízio. Aí você dá vontade de fazer. Aí você vai lá, eu tô com saudade do Brasil, vou lá comer uma carne. Aí você se entope de carne. E aí isso acaba, porque a vida social em Dubai acaba sendo bem maior do que no Brasil, nesse sentido, né? Então você acaba encontrando mais com as pessoas, você acaba saindo mais, você acaba comendo mais. Então eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, assim, que vem pra Dubai no início, acaba colocando um pezinho extra justamente por isso. Porque você acaba... Eu coloquei 12 quilos. Olha isso, 12 quilos. Então essa fase de ganhar peso, ter que controlar porque eu tinha que ir pro palco. Então eu já tive, sei lá, crises de pânico, assim, de me sentir gordinha e não querer ir pro palco, de chorar antes. Mentira.
Verdade. Essa parte ninguém conta. Vai achando que é só chegar lá e ó. Não é. Não. E aí, tipo, de ir pro palco, aí você saber que tá assim, acima do peso, aí vem um gerente, Bruna, você tá gordinha. Eles falam na tua cara. E aí, né, lidar com isso que no Brasil não é tão comum, não é comum alguém no Brasil chegar pra você e falar assim, desculpa, mas você tá gordinha, né? É que eles chegam na lata. Na lata, na cara. Então, lidar com isso foi uma fase um pouco complicada no início. Depois acaba indo, mas você acaba relevando. Ah, tá um pouquinho gordinha, tá bom. Quer que eu dance? Não quer, então tá. Então você acaba meio que deixando, assim. O inglês, eu me apaixonei. Pra mim, assim, línguas se tornou Sério, uma paixão na minha vida. Às vezes eu me sinto mais confortável falando inglês do que português. Sim, quando eu tô trabalhando, pra mim é muito mais fácil me explicar em inglês do que em português. E até foi por isso que eu fiquei um pouco tensa quando você me pediu pra falar, que eu falava, gente, eu vou falar em português. E eu sei que o meu português não é tão bom mais. Eu falo, nossa, eu vou falar em português, assim, aí todo mundo vê, porque eu sei que eu fico um pouco embabacada às vezes com o português. Porque eu falo o dia inteiro inglês, então eu me apaixonei pelo inglês. Fala alguma coisa de árabe? Eu só um pouquinho, só pra me comunicar. Só palavrão. Mas eu aprendi italiano depois que eu vim pra cá, eu me dediquei ao italiano, porque eu falei, não, eu quero aprender outras línguas. Então eu fiz italiano, agora eu tô pensando em fazer francês, pra ser mais... o francês para os árabes é bem comum, né? Sim. Então ajuda bastante. E é uma língua linda. Então eu me apaixonei por línguas. Então o inglês não foi difícil, porque eu levei o inglês como uma coisa assim, pra mim, sabe? Eu legal. estudo tudo que eu tenho para estudar de fitness. Eu passei a estudar inglês, eu não leio mais artigos em português sobre fitness. Bem poucas coisas assim me interessam até em português. E então foi legal, assim, a adaptação com o inglês não tenho o que falar. Mas realmente a comida foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que a comida árabe é tão maravilhosa. Maravilhosa, Tão porque maravilhosa. sabe o que acontece comigo? No Brasil eu tinha uma noção muito diferente de alimentação. Então quando eu vim pra cá, eu tive essa fase de ter que comer comida árabe ou as comidas dos restaurantes, e aí eu tive a fase em que eu precisei entrar em dieta, a fase que eu precisei fazer a minha própria comida, me dedicar à minha própria alimentação. Então hoje o que eu como, a minha nutrição é toda muito diferente do que eu fazia no Brasil. Então eu vou te ser bem honesta, quando eu volto pro Brasil eu fico perdida, porque eu tô tão acostumada com a minha rotina e minha alimentação aqui, que se eu tento fazer a mesma coisa no Brasil, eu não Sério? consigo adaptar, não. E é engraçado, porque claro, no Brasil você vai comer, né, comida da mãe, comida do pai, churrasco do pai. Aquela churrasca, aquela feijoada, aquele mas- camarão na moranga. Exato, mas não é o dia a dia, Pastel. né? Exato. Coxinha. Ai, Pão de pastel. queijo. Pão de queijo. De vez em quando eu faço. É? Sabe fazer? Eu sei, sou mineira. Mineira, né? Vai saber fazer pão de queijo. É o meu prime. Eu sei fazer pão de Pode queijo. convidar que a gente vai. Então pra mim, hoje, meu dia a dia, alimentação, eu sinto saudade, assim, eu sinto que eu tô super adaptada aqui, então foi tranquilo. Pra mim, hoje eu não sinto falta de Nescau, eu vejo o pessoal, ai, não tem Brigadeiro. Nescau. Brigadeiro. Brigadeiro. Ai, mas não sinto tanta falta, Não. sabia, não. Ai, que bom. Eu tenho minhas fases, mas doce... Por exemplo, doce e refrigerante é uma coisa que eu não faço questão. Não, também não. Tem aquela fase do mês que a gente tá louca verdade. por um doce, mas Ai, ela realmente tá tranquilo. E seus planos pro futuro? Tem Ai, planos ou tá deixando a vida levar? Não, tenho planos. Eu não consigo. Não consegue consigo ficar viver sem sem planos? rumo, não. Então, plano é casar, ter Fica a dica. filhos, né? Enfim, mas é verdade. Assim, eu ter escolhido também essa carreira do fitness foi bem voltado pra minha vida pessoal, assim. Sim, foi um momento de escolher a dedicar ao meu relacionamento, de escolher a dedicar tempo e planejar o meu futuro. Seu gatão é brasileiro? É brasileiro. O
Caio. Beijo, Caio. Então, assim, pra planejar realmente um futuro e não, agora tá na hora meio que parar de dançar um pouquinho, dançar só de final de semana, fazer umas faixinhas, mas pensar, né, daqui a pouco em ter uma família. E a gente gosta muito de Dubai. Pra mim, eu decidi que eu vou ficar em Dubai enquanto eu for feliz, enquanto o que eu ganho dê pra jantar um pouquinho, enquanto dê pra ser feliz. Mas enquanto a gente puder ficar por aqui, a gente vai ficar. Quando, né, a gente decidir ter filhos, aí a gente vai ter que repensar estrategicamente como que vai ser, até porque custo com escola, a gente sabe que é um pouquinho pesado, então enfim, então a gente não sabe, assim, profissionalmente, como eu vou estar quando eu decidir ter filho, como ele vai estar quando a gente decide ter filho, e então vai ser um next step, assim, mas a princípio a gente fica em Dubai, e aí futuramente a gente vê, assim, a gente não pensa muito na volta pro Brasil, assim, no momento, justamente por toda a situação financeira em que o pai está vivendo, na carreira dele é um pouco mais difícil também pensar, ele trabalha com comércio exterior, então é um mercado em que tem muitas oportunidades em outros lugares no mundo. Mas acho que Dubai também oferece pra gente um lifestyle. Sim. Que é difícil você ter fora daqui. Exato. E a gente acaba... E não que a gente... Ai, nossa, mas eu quero viver... Não é luxo, não é questão de viver luxo. Pra mim, quando eu coloco na balança morar em Dubai, tem uma coisa que pra mim é o peso maior. Posso falar? Segurança. Exato. Pra mim não tem preço sair da academia às 10 horas da noite, eu posso andar pela rua à vontade, sem preocupação, e entrar no meu carro sem pensar que ninguém vai entrar, vai colocar, vai quebrar o vidro do meu carro, que vai me assaltar. Esse tipo de sensação, eu que sou de Belo Horizonte e que é uma cidade super violenta, nossa, não tem... É impagável. Pra mim é impagável. A então, tranquilidade, a paz, tem uma paz de espírito, tem uma calma. Exato. É sair da balada 3 horas da manhã e ali comer, sei lá... Para no sinal vermelho, nada acontece. E isso pra mim ainda é impagável. Sim, quando eu vou pro Brasil eu entro em pânico, medo. Eu tenho medo. Caraca. Então, eu já fui assaltada, irmão já foi assaltado. Então esse tipo de coisa, de pensar em que você não tem liberdade pra andar e ser feliz e tranquila, é isso que pra mim pesa Dubai. Pra mim também. Pesa muito Dubai. Bru, obrigada. Obrigada por tudo. Falamos muito. Pra quem falou aqui no começo da entrevista que não ia falar na frente da câmera, tinha vergonha. Eu tenho vergonha. Eu sou melhor dançando do que falando. Não, é maravilhosa falando também. Obrigada. Bruna, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Meninas, então pra vocês, bailarinas que têm sonhos de sair do Brasil, explorar, ir por fora, o mundão, Bruna é um exemplo de que corre atrás, batalha, se prepara, que tudo dá certo. Espero que essa lição de vida tenha ajudado muitas de vocês a clarear as ideias. E curtam aí o nosso vídeo, deem sugestões, compartilhem, sigam o canal, que a gente vai trazer toda segunda-feira novidades de profissionais brasileiros aqui em Dubai. Tá bom? Um beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Faz assim, ó. Segura. Nossa, agora aguenta. A bambinha.